A Skylar Nise achava que ia dar uma volta rápida com as suas melhores amigas. Ela saiu pela janela no meio da noite, pretendendo voltar em poucas horas. Mas quando os pais acordaram no dia seguinte, o quarto dela estava vazio. Ninguém viu, ninguém ouviu nada. Apenas uma câmera registrou a Skylar entrando em um carro desconhecido e sumindo no escuro. Por meses, o caso ficou sem respostas, até que uma amiga perdeu o controle e contou algo que mudaria tudo. Eu sou a Mari Reis e sempre trago histórias de crimes reais, terror e mistério. E se você gosta desse tipo de narrativa, já aproveita para se inscrever no canal e também assistir esse vídeo até o final. Dito isso, então vamos para o caso de hoje. A cidade de Morgantown, na Virgínia Ocidental, é um lugar muito bonito. Ela fica cercada por uma imensa cadeia de montanhas e é conhecida por ter aquele clima acolhedor típico de uma cidade universitária. Durante o ano letivo, não é nada anormal você ver jovens na rua justamente por conta da Universidade da Virgínia Ocidental. Mas não é só a universidade que acaba atraindo as pessoas para aquela cidade. Geralmente as pessoas escolhem morar ali por ser um local muito tranquilo e também por você ter muitas coisas para fazer. Em resumo, aquela cidade parece perfeita, mas tudo isso mudou depois de vir à tona a história da Skylar Nise. Em 2012, a Skylar tinha apenas 16 anos e estava no segundo ano do ensino médio. Ela era uma aluna exemplar e, além disso, assim que saía da escola, ela se arrumava e ia para o seu emprego de meio período num restaurante chamado Wendy's. E ela também era conhecida por ser muito carismática e simpática. Ela era a filha única do Dave e da Mary Nise, e a vida deles praticamente girava em torno dela. O Dave era o mais apegado à menina, e mesmo ela sendo uma adolescente, já com 16 anos, ele sempre fazia questão de mimar muito a sua filha. A Skylar era uma adolescente muito responsável, e por esse motivo, mesmo não precisando trabalhar, ela tinha esse desejo, até porque ela pensava muito no seu futuro e queria mais pra frente ser uma advogada criminal. No dia 5 de julho, assim que ela terminou seu turno na lanchonete, ela chegou em casa muito exausta. E assim que chegou, deu um abraço nos seus pais, disse que amava muito os dois e foi direto para o seu quarto. Na manhã seguinte, assim que o Dave e a Mary acordaram para trabalhar, eles já perceberam que o quarto da filha ainda estava fechado e naquele momento imaginaram que provavelmente ela só estava descansando um pouco mais. Eles desceram para tomar café, arrumaram as coisas, a filha não desceu e por esse motivo eles acabaram saindo de lá sem encontrar com a Skylar. No meio da tarde, assim que o Dave chegou do trabalho, ele abriu a porta do apartamento e percebeu que a casa estava muito silenciosa e aquilo não era normal. A Mary ainda não tinha voltado para casa e aquele momento era mais ou menos umas 3 horas da tarde. E esse horário era muito estranho a Skylar ainda estar dormindo. Foi então que o Dave começou a chamar pela filha, mas ele não teve nenhuma resposta. E por esse motivo decidiu caminhar até o quarto dela e assim que chegou lá percebeu que a porta ainda estava fechada. O Dave começou a bater na porta e chamar pela filha. Ela não respondia. E foi quando ele abriu a porta que percebeu que o quarto estava vazio e que a Skylar não estava lá. Naquele momento ele ficou muito confuso, ele não entendia o que estava acontecendo. A cama estava arrumada e nada estava fora do lugar. E nesse momento ele começou a imaginar que provavelmente ela teria saído para algum lugar, mas isso também era estranho porque ela não tinha avisado para a família. O Dave pegou o celular e ligou imediatamente para Mary, mas ela também não sabia onde a filha estava e ainda disse que provavelmente ela só teria saído com alguma amiga. Mas mesmo assim, com a resposta da Mary, algo na cabeça do Dave não fazia sentido. Aquela história estava muito confusa e estranha. Então ele decidiu ligar para a melhor amiga da filha, chamada Sheila. As duas eram praticamente inseparáveis e tinham a amizade desde o ensino primário. A Sheila falou que não sabia onde a Skylar estava, mas disse que as duas trocaram algumas mensagens na noite anterior. Ele agradeceu por aquilo e ainda pediu que se a Sheila tivesse alguma notícia da filha para que ela ligasse para ele imediatamente. Depois daquela ligação, o Dave ficou parado, pensando e imaginando. Tudo na casa parecia normal, até que ele encontrou algo que chamou a sua atenção. Perto da janela, ele viu a tela de proteção, que deveria estar do lado de fora, mas que estava dentro do armário. E além disso, quando ele se aproximou,
Ele percebeu que a janela estava um pouco aberta, e aquela abertura era suficiente para alguém colocar a mão e conseguir abrir a janela. E foi aí que ele percebeu que do lado de fora havia um banquinho, e aquele banquinho servia para alguém sair dali e conseguir voltar. O Dave ficou parado e tentando processar aquilo que tinha acontecido. A filha deles nunca tinha fugido de casa e aquela situação não fazia o menor sentido. Tudo naquela cena indicava que realmente a filha tinha saído de casa escondida, mas também mostrava que ela não tinha voltado para casa. O Dave estava tentando se acalmar quando ele pegou o telefone e ligou novamente para Mary. Ele contou toda a situação e ainda a cena que tinha visto. Mas antes de chamarem a polícia, eles concordaram que esperariam um pouco, até porque a Skylar poderia estar na casa de alguma amiga. Mas no fundo, os dois não conseguiam afastar aquela sensação de que tinha alguma coisa errada. No começo, eles tentaram se convencer de que provavelmente em pouco tempo a filha estaria em casa. Mas foi então que às 16 horas eles receberam uma ligação, e era do gerente do restaurante onde a Skylar trabalhava. Ele queria saber se a filha deles iria ao trabalho naquele dia, porque já tinha dado o horário e ela estava atrasada. Naquele momento, que era apenas um receio, se transformou em um medo real, porque o pai sabia que a filha era muito pontual e que ela jamais faltaria em um dia de serviço. E foi nesse momento que ele percebeu que realmente tinha alguma coisa errada, pegou o telefone e chamou a polícia imediatamente. Depois dessa ligação, a casa da família virou um completo caos. O Dave andava de um lado para o outro tentando imaginar o que ele poderia fazer. Ele não sabia se ele ia para a rua para procurar a filha, ele não sabia se ela estava machucada, e a todo momento a Mary tentando acalmá-lo. Enquanto os dois estavam discutindo o que eles fariam, o telefone tocou novamente. Dessa vez era a Sheila, mas a voz dela estava um pouco estranha. Ela perguntou se a amiga já tinha chegado em casa e os pais confirmaram que não. E foi nesse momento que a ligação ficou em silêncio por alguns segundos e ela disse que precisava contar algo para eles. Ela disse que não tinha sido verdadeira o suficiente e começou a contar que na noite anterior, ela, a Skylar e uma outra amiga chamada Rachel tinham se encontrado escondidas, o que já era meio que de costume. As três tinham o costume de sair de carro, andar pela cidade e fumar um pouco, mas os pais eles não sabiam daquilo. Mas o detalhe mais importante veio depois. Elas nunca deixavam a Skylar na frente do apartamento, justamente para que os pais dela não acordassem e descobrissem tudo. Então elas paravam a 2 quadras de distância e o restante do caminho a Skylar percorria sozinha. E naquela noite não tinha sido diferente. Elas pararam, a Skylar desceu, só que tinha um grande problema. As duas não viram a Skylar entrar dentro do apartamento porque tinham ido embora antes. Quando a Mary ouviu aquilo, ela ficou desesperada, porque significava que a filha dela tinha andado em uma rua mal iluminada e que poderia ter sido abordada por qualquer pessoa. Com essa nova informação, a Mary ligou imediatamente para a polícia e pouco tempo depois foi se encontrar com a Sheila e com a mãe dela. As três começaram a vasculhar toda a região. Elas chamavam os vizinhos, perguntavam se tinham visto ou ouvido alguma coisa, mas ninguém sabia de nada. E foi então que a Mary lembrou que em um dos prédios tinha uma câmera de segurança que ficava voltada para a rua principal. Sem perder tempo, ela foi até lá e pediu para ver as imagens. E foi aí que uma coisa estranha aconteceu. Nas gravações, bem no horário que a Sheila disse, não havia nenhum movimento. Mas 30 minutos depois, um carro simples, que ninguém reconheceu, parou bem na frente do prédio. De repente, a Skylar apareceu nas imagens correndo pelo gramado, abriu a porta traseira e entrou no carro. E em seguida, ele saiu, desaparecendo no escuro. E aquilo levantava mais perguntas do que respostas. Ninguém sabia quem estava dirigindo aquele carro, mas uma coisa era certa. A Skylar não entrou obrigada, ela entrou por vontade própria. E por esse motivo, o Dave e a Mary se agarraram na esperança de que provavelmente estava tudo bem e que tudo teria sido somente um mal-entendido. Nos dias seguintes, a polícia analisou as imagens da câmera de segurança. E como elas não eram muito boas, era praticamente impossível você conseguir identificar a placa daquele carro. Mas mesmo assim, a todo momento, os investigadores tentavam tranquilizar os pais.
Eles diziam que os adolescentes tinham esse tipo de costume de sair e voltar alguns dias depois para casa. A polícia e os moradores da cidade se empenharam muito. Eles espalharam vários cartazes por toda a cidade, colocaram avisos nos pontos de ônibus, em vitrines, mas todos esses esforços não levaram a lugar nenhum, porque não chegava nenhuma notícia ou sinal de onde ela poderia estar. O Dave e a Mary se agarravam na expectativa de a filha ter fugido por vontade própria e de estar bem em algum lugar, mas conforme o tempo passava, essa esperança diminuía. E foi justamente quando tudo parecia perdido que algo aconteceu. Na noite do dia 12 de dezembro, a Rachel, uma das melhores amigas da Skylar, sofreu um colapso nervoso. A crise foi tão intensa que ela começou a correr, gritar e até agredir a própria mãe. E sem muita opção, a mãe acabou chamando a polícia. Quando os policiais chegaram lá, encontraram a Rachel completamente transtornada. Ela foi levada a um hospital psiquiátrico e precisou ficar internada por alguns dias. Mas quando ela recebeu alta, fez algo que ninguém imaginava. Ela foi direto para o departamento de polícia de Morgantown, sentou na frente dos investigadores e disse que precisava tirar um peso da consciência sobre o caso da Skylar. Ela disse que naquele dia 5 de julho de 2012, a Skylar tinha voltado do trabalho, conversado com os pais e ido para o quarto como fazia todos os dias. Ela deitou na cama, pegou o celular e começou a trocar mensagens. E essas mensagens eram com a Sheila e com a Rachel. As duas estavam chamando a Skylar para sair sozinhas e escondidas naquela noite, mas a Skylar não queria. Segundo a Rachel, a amizade dela já não era mais a mesma coisa. Conforme o tempo foi passando, a Sheila e a Rachel se aproximaram muito e acabaram deixando a Skylar de lado. As duas começaram a sair sozinhas, elas usavam roupas iguais e em todas as fotos que tiravam deixavam a Skylar meio que de lado. Então, essa amizade começou a incomodar muito a Skylar e ela ficou muito magoada com o que estava acontecendo. E foi exatamente por esse motivo que naquela noite ela não queria sair com as meninas. Mas conforme a noite passava, aqueles pedidos eram muito insistentes e as duas ainda diziam que tudo voltaria a ser como antes. E foi então que por volta da 1h30 da manhã, a Skylar acabou cedendo e disse que sim, sairia com as meninas naquele momento. Ela saiu do seu quarto e deixou a janela um pouco aberta para conseguir voltar depois. Pouco tempo depois da 1h30, aquele carro apareceu nas imagens da câmera. A Skylar correu até ele, abriu a porta de trás e entrou. Esse tal carro desconhecido não era desconhecido, era o carro da Sheila. A Sheila estava no volante e a Rachel no banco do passageiro, e elas mentiram sobre quase tudo naquela noite, inclusive até no horário que elas tinham buscado a Skylar. Logo depois, elas seguiram aquela rotina que sempre faziam. A Sheila começou a dirigir, enquanto as meninas estavam ouvindo música e também fumando cigarros. Depois de 45 minutos, elas cruzaram a fronteira estadual e chegaram na Pensilvânia, em uma estrada bem isolada. Era o mesmo lugar que elas já estavam acostumadas. Aquele ponto era muito comum entre os adolescentes da região, justamente por ser um lugar vazio e que não tinha movimentação de pessoas. Elas estacionaram o carro e andaram por um tempo até chegar em uma clareira, onde elas ficaram conversando e também fumando. Enquanto elas estavam paradas e observando a paisagem, a Sheila tirou um cigarro de uma substância ilícita e lembrou que tinha esquecido do isqueiro. Ela perguntou se a Skylar poderia ir até o carro para buscar esse isqueiro que ela tinha certeza que tinha deixado lá. E a Skylar respondeu que sim. Ela se levantou, virou de costas e começou a caminhar em direção ao carro. E foi nesse momento que ela ouviu as duas gritando atrás delas. 1, 2, 3. E no 3, elas tiraram uma arma branca e atingiram a Skylar. Mesmo com os ferimentos, a Skylar gritou e tentou correr na direção do carro. E por um instante parecia que ela tinha conseguido fugir, mas os seus ferimentos eram profundos demais. Ela perdeu a força, cambaleou, até que a Sheila a alcançou por trás e a derrubou no chão. A Skylar tentava lutar de todas as formas, mas eram duas meninas em cima dela. Então, por esse motivo, ela acabou levando outros golpes.
E no meio daquilo tudo, a Skylar só conseguiu perguntar o porquê que elas estavam fazendo aquilo, mas as duas não responderam. A Rachel parou, mas a Sheila não. Ela continuou até que, segundo o próprio depoimento dela, ela percebesse que os sons da Skylar pararam. Quando a Skylar ficou imóvel, as duas se limparam como se nada tivesse acontecido, foram até o carro para buscar as pás, o saco plástico e a água sanitária. E tudo isso indicava que aquilo tinha sido premeditado. As duas tentaram cavar uma cova, mas aquele solo era duro demais. Então, por esse motivo, elas arrastaram o corpo da Skylar até um tronco e deixaram encostado lá. As duas pegaram pedras, galhos e folhas e tudo que tivesse ali que pudesse esconder aquele corpo. Tudo aquilo havia sido planejado. Durante meses, as duas falavam sobre isso, sobre como a Skylar precisava desaparecer. Não bastava só excluí-la do grupo, as duas queriam vê-la sem vida. Cada detalhe tinha sido planejado, desde o momento das mensagens, o local escolhido e até mesmo falarem que estavam sem os isqueiros. Anos depois, quando o caso finalmente foi a julgamento, a verdade veio à tona. A Rachel Schoaf foi condenada a 30 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional em 2023. A Sheila Eddy recebeu prisão perpétua, com possibilidade de liberdade em 2028. Durante a sentença, a Rachel chorou demais. Ela se mostrava muito arrependida e também pedia desculpas. Já a Sheila, por outro lado, parecia completamente indiferente. Ela sorria durante a audiência, fazia piadas, negava tudo e jamais demonstrou qualquer tipo de arrependimento. Em março de 2013, pouco antes de ser presa, ela postou uma mensagem cruel no Twitter. Nós realmente contamos até 3. E o mais triste dessa história inteira é que existem inúmeras mensagens da Skylar falando sobre como ela se sentia por ser excluída das meninas. E é isso, gente. Esse é o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar um like nesse vídeo para me ajudar na divulgação. E se você não é inscrito, já aproveita para se inscrever, porque toda semana tem muito conteúdo novo por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo!